Mesmo com o Bolsonaro pedindo para liberar, as interdições nas rodovias federais permanecem em alguns estados brasileiros. E como forma de inibir as ações, Alexandre de Moraes se referiu aos protestos como movimentos criminosos e garantiu que os envolvidos serão responsabilizados. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos, que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Alexandre de Moraes foi categórico em dizer que não há como contestar o resultado das urnas e afirmou que Lula vai assumir a presidência do Brasil no dia 1º de janeiro de 2023. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado. As eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. A democracia venceu novamente no Brasil. Muito bem. Samuel Costa, essa fala do ministro Alexandre, eu acho que passa a régua, fecha a conta, acabou, está resolvido, processo democrático aconteceu, e aí estão os números e tem que aceitar, é mais ou menos isso? Sem dúvida. Num Estado democrático de direito se faz necessário que, periodicamente, o povo brasileiro vá às urnas. E o voto é uno, indivisível, universal e secreto. E no último domingo, dia 30, a maioria do povo brasileiro, dos votos válidos, mais de 60 milhões, votação recorde, entenderam que o melhor caminho, a partir de 2023, é com Luiz Inácio Lula da Silva, que foi conduzido pela terceira vez à presidência da República. É importante frisar e deixar aqui claro, à luz da verdade, que nas eleições pretéritas de 2018, Jair Messias Bolsonaro só venceu porque Lula estava sob um cárcere político. E, nesse sentido, 4 anos após, teve 26 processos suspensos, anulados ou sequer denunciados, ele foi conduzido pela vontade do povo. Então, as forças democráticas no país não toleram regime ditatorial, fascista, e é lógico, é claro, que num Estado democrático como o nosso, é livre a manifestação do pensamento, todos podem reunir-se em lugares abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja prévia comunicação à autoridade competente. No entanto, esse atentado à ordem democrática, fechando rodovias por diversos estados da federação, trouxe inúmeros transtornos. E a própria turma do agronegócio, os empresários que apoiaram Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo inúmeros prejuízos. Dentre eles, o cantor sertanejo Gustavo Lima, que teve que anular 2 shows. Muito bem. Moisés Cruz, e aí a fala do ministro Alexandre, eu acho que é uma fala da liturgia, uma fala democrática, acabou o processo eleitoral, teve os vencedores e que a vida que segue, ou não é assim? Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Em especial o pastor Geraldo, né, do movimento Pátria Amada Brasil, que está lá na 17ª Brigada, fazendo aí a sua parte, se movimentando. Mandar um abraço para todos os patriotas que estão lá na 17ª Brigada, se manifestando pacificamente. A todos vocês, patriotas, o meu abraço, o meu carinho. E se der tempo, quando eu sair aqui do programa, estarei aí com vocês, participando e externando também a minha solidariedade ao movimento. Com relação ao vídeo do Alexandre de Moraes, do ministro, eu discordo dele radicalmente. Radicalmente. Por que eu não posso contestar? Nós vivemos em um país livre, por enquanto, é livre. Eu posso aceitar uma decisão, ou posso contestar uma decisão, ou não posso mais. Quando é que ele disse que os resultados das urnas são incontestáveis? Ele não deixa margem para nada, para nenhum tipo de questionamento. É isso mesmo que você entendeu, que você está em casa? É isso mesmo? Não se contesta mais nada? Virou agora um santo graal? Virou agora o quê? Porque tudo é questionável, inclusive a Bíblia. Eles questionam a Bíblia. Eles acham que a Bíblia é questionável aqui, é questionável ali. Agora, quando chega
em urna eletrônica, quando chega no TSE ou qualquer coisa, aí quem fala alguma coisa tem as redes sociais suspensas, paga a multa, pode ser preso, aí virou um inferno. Você não tem direito de falar nada. Isso não é democracia, pessoal, em lugar nenhum do mundo. Hoje eu estava assistindo na Fox News, lá nos Estados Unidos, o âncora do programa questionando aqui as urnas. Só que lá o Xandão não manda, né? Lá o Xandão não tem autoridade nenhuma. E lá eles são livres para comentar, para falar do processo. Quer saber por que o Biden já estava enviando uma autoridade do FBI para vir no Brasil, questionando as coisas, porque o Brasil é um país soberano, não está subordinado a Biden. Quem que é livre para comentar lá, mas eu não entendi. O âncora. A imprensa? O âncora, o âncora do programa comentou, fez vários comentários sobre o resultado das urnas aqui no Brasil, e lá o Xandão não tem direito de suspender a emissora, não tem direito de calar o apresentador, porque lá é um país democrático, é um país livre. E com relação ao que o Samuel falou de o Lula estar preso, não poder ter concorrido com o Bolsonaro, estava preso justamente. Estava preso por crime que ele cometeu. Ninguém fez nada por ele. Ele cometeu os crimes. Ele era o chefe de uma quadrilha. Ele que cavou a sua própria prisão. Não foi ninguém. Ninguém foi imputar um crime a ele. Ele teve uma defesa excelente, milhões de advogados, dinheiro, teve tudo. E foi condenado em todas as instâncias. Agora, no STF, encontrou abrigo. Encontrou amigos. Encontrou uma chincana política que foi lá e tirou ele da cadeia. Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite. O seu comentário sobre a fala exaltando a democracia do ministro Moraes. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Moisés. Boa noite aqui o... Deu branco aqui, olha só. Samuel Costa. Meu amigo Samuel Costa. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores. É acostumado a estar com o Herbert aqui, estava automático no Herbert, tinha que limpar. Um abraço para o Herbert que está aí. E um abraço para todos os telespectadores e telespectadoras que nos prestigiam com a audiência nesse momento. Vou mandar um abraço aqui para minha mãe, Dona Marina, que falou que assistiu o programa hoje. Mãe, um abraço, um beijo, estamos aqui. E comentar aí, nós vivemos numa democracia. Na democracia existe a liberdade. E um dos princípios da liberdade é que o choro é livre. É por isso que o Moisés vai chorar aqui durante muito tempo. E se eu tivesse recurso para fazer, inclusive dou um toque para os empreendedores, abram uma fábrica de lenço, porque essa choradeira vai ser durante 4 anos. Os derrotados aí não param de chorar, os patriotas estão aí nas ruas questionando o resultado e vão continuar com essa pataquada durante muito tempo. Então eu aconselho as pessoas que façam lenços e vão vender, vão ficar ricos. O bom é que a maioria dos eleitores do Bolsonaro aceitaram o resultado. A grande maioria aceitou. Você vê aí pessoas dizendo, vida que segue. Agora, tem uma quantidade pequena de imbecis e uma quantidade pequena de criminosos. Os imbecis estão na rua pegando chuva enquanto a vida segue. E os criminosos estão fechando as BRs, impedindo as pessoas de transitar. Os criminosos estão gerando problemas de saúde para as pessoas, impedindo que remédios cheguem, impedindo que pessoas façam cirurgias. Esses que agem como criminosos estão fechando as BRs, esses precisam ser tratados como criminosos, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes. Não se admite que no Estado Democrático de Direito as pessoas queiram impor as suas vontades, os seus caprichos, à grande maioria. A maioria foi legitimamente às urnas no último domingo e disse que o presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva a partir do dia 1º de janeiro. E democraticamente disse isso. Apesar de toda a coerção que houve, apesar de toda a intimidação que houve, apesar do uso da Polícia Federal como falange política pelo governo, o povo brasileiro foi às urnas e disse, por uma diferença superior a 12 milhões de votos, a maior votação que um presidente da República já teve, mais de 60 milhões de votos. Ninguém no Brasil nunca teve 60 milhões de votos, somente o presidente Lula, a quem eu desejo boa sorte. Ricardo Frota, boa noite. E aí, o seu comentário sobre a fala do Alexandre de Moraes exaltando a democracia e o processo eleitoral. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada que hoje é composta pelo Ramon Cujuí, meu amigo Samuel Costa e o Moisés Cruz. E você que está em casa, nos prestigiando mais uma vez, pela internet, em casa, na TV aberta, nos mais longínquos
rincões desse país, meu muito boa noite. Quando eu vejo uma fala, Cícero, do Alexandre de Moraes, quando ele fala que a vitória do Lula foi uma vitória massacrante, eu acho que só essa fala já diz tudo. Um ministro do STF, um presidente do TSE, usar um termo vitória massacrante, sendo que foi praticamente empate técnico, se considerar 2 para mais, 2 para menos, aliás, não dá 2, dá 1,5 para mais. Tu tá acreditando em pesquisa agora, Ricardo? Então, quando você fala isso, a gente está falando de um empate técnico. Agora, ele usar esse termo. E outra, a indignação, eu volto a dizer, a indignação, a revolta da população não é em relação às urnas. Eu admito que essa votação, o que foi colocado no domingo passado nas urnas, retrata a realidade. Em nenhum momento aqui eu questionei. Agora, a forma como ocorreu, aí sim eu questiono, vou questionar, entendo a revolta das pessoas, dos caminhoneiros, das pessoas que fizeram aí, expuseram a sua revolta nas praças, nas ruas, pedindo intervenção militar. É legítima a manifestação. Agora, a revolta maior, o que a gente percebe, é contra esse ministro Alexandre de Moraes, que interferiu no processo eleitoral o tempo inteiro, potencializando, inclusive, a campanha do Lula. Porque na hora que ele pede para ninguém falar mais que o Lula é um ex-presidiário, é um ex-condenado, ele calou a boca da Jovem Pan, realmente ele escolheu um lado e, em cima do lado que ele escolheu, ele defendeu a qualquer custo, em todos os instantes. Então, essa é a revolta da população. Porque quando a gente fala em democracia, a gente fala em paridade de disputa eleitoral. A gente fala no STF e no Superior Tribunal Eleitoral em colocar os candidatos em situação de igualdade. Ele não pode pegar a balança da justiça e escolher um lado e trabalhar para um lado da forma como o TSE e o Alexandre de Moraes trabalhou. Então, eu acho que, nesse aspecto, realmente o Bolsonaro foi prejudicado. Outra coisa, um questionamento que eu falo, esse nosso sistema eleitoral, ele precisa ser revisto, precisa ter uma reforma. Quando você coloca, aliás, 52% dos jovens de 16 e 17 anos votaram, aumentou em 52% o voto desse público. Ou seja, a gente aproxima quase 3 milhões. Então, se esses jovens de 16 e 17 anos não tivessem votado, hoje Bolsonaro seria presidente. Agora, que interessante, né? Um jovem de 16, 17 anos tem discernimento para escolher um presidente da República, mas não tem discernimento para praticar crime e responder como adulto. Então, realmente, é revoltante o que está acontecendo. Entendo completamente a revolta desses caminhoneiros e das pessoas que estão na rua pedindo intervenção militar. Muito bem, o Ramon Cujuí pediu 30 segundos. Ramon, fica à vontade. Segundo o Ricardo Frota, eu quero avisar aqui aos meus amigos da nação rubro-negra que o Flamengo não é campeão da Libertadores porque foi só 1-0, logo foi um empate técnico. Muito bem, o Samuel também pediu 30 segundos. Samuel. Olha, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque é fácil surfar nessa onda aqui da extrema-direita ou da direita em Rondônia e as pessoas querem falar coisas para agradar 70% do eleitorado rondoniense. A gente precisa do equilíbrio, do bom senso. E me causa o doutor Ricardo Frota, um dos melhores especialistas em direito público do nosso Estado, fazer um discurso desse tão inócuo, Ricardo, com todo o respeito, carinho, deferência que eu tenho por tua pessoa, me causa estranheza, porque eu tenho a plena convicção que o senhor não concorda com quase que nada com o que você falou aqui. Agora, se você tem pretensão política, você está no caminho certo, porque está agradando a maioria absoluta do povo rondoniense, em especial Porto Velho, que deu a maior votação, uma das maiores votações, ao presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições. Agora, a gente tem que respeitar a vontade soberana do povo. O próprio teu presidente, Ricardo, disse que no sistema majoritário a minoria tem que se curvar para a maioria. Quando eles perceberam que são a minoria, eles ficaram atônitos, aflitos, e surgiu aqui a reivindicação do Ramon Cujuí. Vendedores, liberais, né, comerciantes,
vendam o lenço do Bolsonaro que vocês vão ficar multimilionários. Samuel, é 30 segundos, não 3 minutos, tá? Então, preste atenção no próximo pedido. Vocês mexeram com a direita pediu para se manifestar. 30 segundos primeiro para o Frota e depois para o Moisés. Vai lá, Frota. Samuel, a gente não está falando somente nos eleitores do Bolsonaro. A gente está falando em 95 milhões de brasileiros. Se somar os votos do Bolsonaro, 58 milhões, com os votos em branco, a abstenção, votos em branco e nulo, a gente tem 95 milhões que não quiseram Lula. Então, dizer que somos a minoria, não somos. Eu acho que a gente tem que partir da ideia que esse eleitorado, que é muito grande, tem que ser conquistado pela esquerda. E volto a dizer, eu não estou questionando os resultados das urnas. Eu estou questionando o modus operandi do TSE e do STF.